Muito bem, amigos, colegas e alunos da Escola Estadual de Monte Alegre de Minas. Aqui quem fala com vocês é o professor José, a convite do professor Antônio. Estou aqui agora no canal Café com Saber. É uma grande alegria estar com vocês. Eu espero poder contribuir aí com um pouco da discussão histórica que nós iremos trazer para a sua reflexão. A ideia do tema de hoje é a gente falar sobre a República Brasileira, especialmente a gente entender o conceito e todo o contexto que fez com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia, ou seja, um sistema político em que havia um comandante principal, o chamado rei ou monarca, e passou a ser liderado por um grande comandante também, entretanto, dessa vez com um caráter popular. E aí a gente vai para o nosso conceito. O conceito de república, ele vem lá de Roma, lá dos nossos romanos. Afinal de contas, foram eles os primeiros a institucionalizar essa ideia política de república. Por isso, a ideia de república vem do latim de res publica, ou seja, coisa pública. Preste bem atenção. Entendendo o conceito, nós voltamos agora para a sociedade brasileira e entender os motivos que fez com que a República no Brasil ela vigorasse em detrimento da monarquia. Uma coisa muito importante para que fique claro para você que está nos escutando é que nós devemos fazer uma pergunta. Já que a república passou a ser o novo sistema político e a monarquia acabou, o que havia de errado, se assim pudéssemos fazer essa pergunta, lá no antigo império? O que havia de errado? Para responder isso, nós temos que buscar entender qual era a mentalidade dos homens da época. E isso, evidentemente, é um tanto complicado. Mas a gente, apresentando alguns aspectos, talvez te faça refletir sobre isso. Veja bem, o Brasil sempre foi um país de grandes proporções geográficas, e o professor Fábio pode ajudar você nesse sentido. Sempre houve no Brasil, nesse sentido, uma grande diferença social, grandes desigualdades. Então, era inegável que havia determinadas classes muito ricas e outras, consequentemente, muito pobres. Dentre essas classes ricas, havia os grandes cafeicultores, principalmente do estado de São Paulo, que conseguiam cada vez mais ganhar prestígio e, digamos assim, mais cena política no Império Brasileiro. Eram esses homens ricos, donos de grandes latifúndios e fazendas, que eram escravistas por sinais, que estavam conseguindo angariar aí uma nova posição dentro do Império Brasileiro, tendo influência, tendo relações com os grandes, é, com grandes políticos e por assim vai. E é esses homens também que vão normalmente mandar os seus filhos para a Europa lá do século XIX, a Europa do século XIX. O que isso tem a ver com a República? É exatamente os filhos desses homens, desses grandes cafeicultores escravistas, que vão voltar da Europa, principalmente da França e alguns ainda dos Estados Unidos aqui na América, com ideias de uma sociedade em que pudesse ser governada a partir do conceito de república que a gente já discutiu aqui. E outra coisa, sempre houve na cabeça dessa grande elite brasileira uma associação entre a república e a modernidade, um conceito que era muito caro para os homens daquela época. Portanto, muitos desses cafeicultores, ou seja, essa elite brasileira, acreditava muito que o império estava relacionado às coisas passadas, ou seja, uma máquina enferrujada. Era necessário um novo regime.
Era necessário nascer um novo país. Machado de Assis, vocês lembram do Machado de Assis, né? Ele vai ironizar essa ideia dos republicanos, principalmente dos republicanos paulistas, e vai dizer que nada se mudaria. O regime sim era possível, mas, ele vai dizer, Machado de Assis, mas também se muda de roupas sem trocar de pele. Numa interpretação muito vaga daqui do Machado de Assis, nós poderíamos dizer que, de fato, havia se trocado a ideia e a estrutura de um sistema político vigente. Agora não seria mais império, mas sim uma república. No entanto, quem seriam os atores, quem seriam os protagonistas desse novo regime? Se a ideia de república é uma ideia, é um sistema que vigora o povo, por assim dizer, será mesmo que o povo ia ter participação nesse novo sistema? O que nós acabamos de evidenciar é que esse novo sistema, conclamado pela elite paulista, pela elite brasileira dos grandes escravistas, era basicamente uma ideia que estava atrelada à modernidade e nem sequer o povo poderia ser contemplado. Para finalizar esse primeiro bate-papo, e depois eu gostaria de continuar em uma outra oportunidade com vocês, para a gente entender a República, vocês têm que entender 3 pontos aí. Primeiro, vai surgir uma nova filosofia que não era nada nova para os europeus e nada nova lá nos Estados Unidos, mas que era muito nova aqui para a elite, para a sociedade brasileira de forma geral, que era a ideia da da ideologia liberal, se assim podemos dizer. A ideia de uma liberdade que fosse relacionada com a política. Mas calma, depois nós vamos aprofundar sobre isso. Outra coisa importante, outro pilar. Então, primeiro, nós vamos falar aí dessa nova ideia, desse novo pensamento, que é a ideologia liberal, e aí depois eu vou falar do positivismo. Outro ponto, a economia. O Brasil, de proporções gigantescas, sempre teve a seu bel prazer a mão de obra escrava. E a mão de obra escrava era muito lucrativa. Imagina, você tem uma propriedade, sei lá, de 10 mil alqueires de terra. E você precisa de um contingente de pessoas enorme para que se possa trabalhar nessas terras. Lembrando que nós estamos falando do século XIX, então máquinas como trator, como, enfim, outros tipos de máquinas aí que possam fazer o trabalho rural não existiam. Isso era feito através do trabalho braçal. Agora você imagina você ter isso nas suas mãos, esse contingente de pessoas necessário, um grande contingente, e não precisasse pagar por isso. Ou seja, a economia escravista era lucrativa demais para os grandes cafeicultores e para a grande elite proprietária de terra no Brasil. Quando começam as leis, muitas delas feitas para que a Inglaterra, que estava pressionando o Brasil, de fato não viesse a atacá-lo, e eu vou falar disso depois, porque isso quase aconteceu, para o Brasil cumprir, né, o fim da escravidão, muitas leis já estavam sendo sancionadas, né, já estavam vigorando para a diminuição do contingente de escravos e proibindo, de alguma maneira, a escravidão. Isso vai dar de frente com essa grande elite, que era uma elite escravista, que tinha essa mão de obra de graça. Para finalizar, eu gostaria de apresentar o último pilar para que o Império Brasileiro, de fato, viesse a se romper e desse início a um novo sistema político, que é a questão militar. Os militares vão ter um papel preponderante, para se não dizer de protagonismo total, na instauração da República Brasileira. Eles que vão para a Guerra do Paraguai, eles que vão lutar em nome de Dom Pedro II, em nome do chefe máximo da nação,
Quando retornam da Guerra do Paraguai, eles estão cheios, eles estão encantados. Por que não dizer que eles estão com seu ego todos aflorados? Por quê? Eles acreditavam que a sua participação efetiva na guerra, saindo, portanto, vitoriosos contra o Paraguai, fizesse deles sujeitos que mereciam ser vistos de uma forma diferente, com mais protagonismo, com mais benefícios. E os militares, portanto, vão buscar nessa nova república as chances para conseguir aquilo que eles desejavam. Meus amigos, por hoje é só, esse é só o início. Eu agradeço mais uma vez a você que está nos acompanhando, agradeço ao professor Antônio e não se esqueça de curtir, de compartilhar e, sem dúvida nenhuma, de mandar para outras pessoas esse podcast e outros vídeos que estão no canal aí, Café com Saber. Um grande abraço, professor José, e até a próxima.